Continuando a explicação do capítulo 9 de Daniel, a oração de Daniel, as 70 semanas e o Messias. Meus irmãos, no capítulo 9, versículo de 21 a 27, Deus enviou o anjo Gabriel em resposta às orações de Daniel para lhe dar habilidade para entender o sentido e assegurar que ele era muito amado. A revelação que Gabriel trouxe falava de 70 semanas, com uma semana representando 7 anos, totalizando 490 anos. Alguns estudiosos acham que o número deve ser visto de forma simbólica. Outros desenvolveram tabelas detalhadas para os eventos culminando na crucificação de Jesus ou, ainda, seu futuro retorno. Independente das diversas interpretações, entretanto, Deus claramente está no controle do calendário da história da humanidade. Aqui na Bíblia tem um quadro, quem tiver aí pode estar verificando. A Bíblia que eu leio é a Bíblia da Mulher, e tem um quadro chamado A Profecia das 70 Semanas. Então, tem várias anotações antigas, né, para que possamos entender melhor. O decreto de Artaxerxes para Neemias, em 445 anos antes de Cristo. Aí nós temos 605 anos antes de Cristo, os primeiros cativos são levados de Jerusalém por Nabucodonosor. 586 a.C., a destruição do Templo de Salomão. 539 a.C., tomada da Babilônia e visita do anjo Gabriel a Daniel. 538 a.C., o decreto de Ciro para o retorno dos judeus. 516 a.C., a conclusão do Segundo Templo. 457 a.C., o decreto de Artaxerxes para estabelecer a adoração e a lei em Judá. Ok? Em 444 a.C., nós temos o decreto de Artaxerxes para restaurar e reconstruir Jerusalém. Durante esse período, nós temos aí 69 semanas, ou 483 anos, tá? 49 anos para concluir a reconstrução de Jerusalém, que seriam as 7 semanas que foram referidas aí no capítulo 9. 434 anos daria 62 semanas, tá? E depois, 4 semanas antes de Cristo, o nascimento do Senhor. 33 depois de Cristo, a crucificação de Cristo. Aí já seria a apresentação do Messias como príncipe, 32 depois de Cristo. A intervenção do tempo, o intervalo de tempo, aí nós temos a morte do Messias, com 33 anos depois de Cristo. Jerusalém é o santuário, e os santuários são destruídos, assim como Jesus falou. Lembram?
Tem uma parte que fala em Mateus que não sobraria pedra sobre pedra. A aliança do anticristo com Israel. Esta aliança, ela está entre o intervalo de tempo da morte de Jesus até os 33 anos, né, que seria a idade de Jesus, depois de Cristo, até os 70 anos depois de Cristo, onde acontece em Jerusalém, onde Jerusalém e os santuários são destruídos. Então, essa é a aliança do anticristo com Israel. No retorno do Messias para estabelecer o reino de Deus, nós temos a 70ª semana e a desolação causada pelo anticristo. Note 6 propósitos, 7 anos. É uma profecia, mas ela é assim bastante polêmica. Onde fica mais claro aqui é entre o nascimento de Cristo, a sua crucificação, né? E após a sua morte, Jerusalém e o santuário são destruídos, né? Que quando Jesus entrou no templo para expulsar os comerciantes de dentro do templo e falou que a casa de Deus seria chamada casa de orações e expulsou os comerciantes de lá, ele falou que não sobraria pedra sobre pedra. Bom, meus irmãos, essa é a leitura, a explicação que nós temos na Bíblia e um pouquinho da minha visão sobre o que eu entendo nessas leituras abençoadas e maravilhosas, que para mim o livro da Bíblia é o melhor, mais lindo, fantástico livro que existe. Aliás, são vários livros, por isso chama-se Bíblia. Mas nós temos aí espaços para termos muitas pesquisas em vários versículos, vários capítulos, para poder entender melhor o que Deus deixou escrito para nós. Eu fico por aqui. Fique com a paz do Senhor Jesus.